Olá pessoal, terceirão, vamos mais uma aula 3, não é isso? A gente vai começar agora o assunto de variação linguística. Aí vejam, esse assunto, nós temos 3 tipos de variações, tá? A gente poderia dar um geralzão sobre, eu vou dar um geralzão sobre as variações linguísticas, tá certo? E depois a gente vai se fixar em uma variação só, até porque o nosso assunto da aula 8, né, da textual 1, tá? Vai ser sobre a variação linguística diatópica. Nós temos 3 variações, tá? No livro da gente, serão 3 capítulos, mas hoje enfatizar um pouquinho a variação diatópica. É tanto que essa aula vai ser um pouquinho mais tranquila, mais rapidinho, entendeu? Porque a gente vai dividir em 3 etapas, tá? Quando eu falo em variação linguística, eu vou mostrar a vocês essa variação que nós temos em relação à forma que nós temos de falar. Do Nordeste fala desse jeito, ou que fala com sotaque, ou que fala sem sotaque, porque no Sul é falado dessa forma, porque na região Centro-Oeste é falado desse jeito. Então essa variação vai ser essas mudanças da forma de falar, do timbre de algumas vogais, da pronúncia de algumas palavras, que vai mudar de região para região. Pessoal, antigamente isso era muito forte, porque o que acontecia? As pessoas não tinham esse conhecimento de mundo, o conhecimento ele era muito específico, conhecimento daqui, conhecimento dali. A gente só sabia o que o outro falava quando tinha uma viagem, quando viajava para a pessoa, para lugares distantes que nós tínhamos algum familiar, ou viajávamos para conhecer, né? Mas isso não era algo tão comum quanto é hoje. Hoje nós temos 2 motivos que fazem com que essa variedade seja mais conhecida, e isso é bom. Primeiro que nós viajamos mais, não é? E segundo, porque a globalização, que vai ser a informação para todos, ou quase todos, né? Mas para a maioria das pessoas, ela faz com que nós saibamos como se fala lá a região sul, como se fala a região nordeste lá do lado da Bahia, a região nordeste lá da parte de Recife. Então nós temos esse conhecimento e às vezes sem sair de casa. Então isso é interessante porque a gente vai adquirir um pouco mais de conhecimento. Isso é legal. Então nós temos variações e lembrando que a variação também ela está recheada muitas vezes de preconceito. Tem pessoas que não aceitam essa forma de falar. Tem que ser assim ou tem que ser assado. Isso é preconceito linguístico. Lembra que eu sempre comento com vocês, falando, se o outro entendeu, tá tudo certo. Não tem problema. Não é? Mas tem pessoas que não aceitam, que tem que falar como se escreve direitinho, seguindo as normas. Mas segundo a linguística, isso não é necessário. Um fala, o outro entendeu, é o que precisa, até porque o objetivo da língua portuguesa é comunicar. Se houve comunicação, está tudo entendido. Aí vamos lá. Nós temos, por exemplo, alguns exemplos de variações, vou colocar assim, exemplos, né, como eu coloquei agora aí, em relação à fala. Então, pessoas que falam 8, 80, 18. Outros que falam 8, 18, 80, né? De forma diferente da nossa. Tanto 8 está certo, como 80 está certo, ou 18 ou 18. Não é isso? Porque nós não escrevemos diferente, escrevemos da mesma forma. Mas a sonoridade é que vai ter uma diferença, uma variação, como fala o nosso assunto. Às vezes nós temos palavras que são conhecidas de formas diferentes dependendo do local. Então nós temos a palavra macaxeira, né? Conhecemos por macaxeira ou conhecemos por mandioca. Em outros lugares é conhecido por aipim. Então eu já perguntei a algumas pessoas, às vezes, eu lembro que meu pai comentava assim às vezes, não, macaxeira é isso e mandioca é aquilo. E eu achava que não é, mas na verdade é a mesma coisa. Então algumas regiões é conhecido por macaxeira, outras regiões conhecidas por aipim, outras regiões conhecidas por mandioca e algumas regiões conhecidas dos 3 nomes. Aqui eu acredito que muitos de nós sabemos já que nós vendemos as 3 coisas, né? A mandioca, o aipim e a macaxeira. Só que normalmente a gente vai pedir a macaxeira, quando vai pedir aqui na nossa localidade, né? Acredito que pela região aqui próxima, a gente pede muito assim, o mesmo nome por macaxeira. Mas a gente tem que saber que aipim é a mesma coisa e mandioca também, tá? Quando o nome é diferente e você não sabe, aí complica um pouquinho porque não tem comunicação. Então, se não tem comunicação, ele perde um pouquinho a essência da língua portuguesa, porque o objetivo da língua portuguesa é comunicar. Se você não comunicou, alguma coisa está errada. Então tem que haver um entendimento. Tá? Você pergunta à pessoa o que é. Que fruta é essa? Não é o que você está falando. Na região nós temos frutas que têm nomes diferentes, não é isso? Nós temos uma fruta que não é muito comum, na verdade, não, que é chamada de pinha. Em alguns lugares é conhecido como fruta do conde. Não é? A fruta, parece que nós temos fruta chamada graviola, que eu acho que é parecido um pouquinho com a pinha parte de fora, e os lugares chamados de coraçá.
né, bem menos conhecido, mas também é graviola e coraçá, é a mesma coisa. Mas imagine que eu sei que o nome é graviola, eu só conheço esse nome. E estou falando com vocês aí, vocês só conhecem o nome coraçá. E se eu falar só o nome graviola, gosto do suco da graviola, gosto de uma graviola e fazer uma sobremesa e tal, e você fica olhando, meu Deus, que fruta é essa? Porque você conhece apenas pelo nome coraçá. Então eu vou falar de uma coisa, que é a mesma coisa que você conhece, só que você não sabe que o nome é o mesmo. Então você não conhece essa variação. Ou eu não conheço a sua variação. Então a gente tem que saber os dois nomes para não ter nenhum problema em relação à comunicação. O objetivo da língua portuguesa é comunicar. Então nós precisamos ter esse conhecimento. Então temos que estudar sempre, tá? Nós temos uma variação também, que é a variação que se refere a com quem você está falando, ao grupo social, digamos assim. Se você vai falar com uma pessoa, um colega seu, normalmente você fica mais tranquilo em relação à forma que se fala. Então você fala de uma forma mais descontraída, né? Não se preocupa, ele também fala de uma forma mais descontraída. Isso é uma variação da língua. Às vezes você vai falar o mesmo assunto, só que vai falar com o responsável seu. Eu sei que em alguns momentos você acaba falando do mesmo jeito, porque é uma liberdade maior entre o responsável, né? Entre pai e filho, mãe e filho, padrinho, avô, quem quer que seja. Mas tem muitos casos que não tem. A forma que você fala com o seu responsável é bem diferente da forma que você fala com o seu colega. Isso é variação linguística, isso é variedade linguística. Então você está falando o mesmo assunto, sobre o mesmo assunto, mas de uma forma diferente, tá? Então a variação ela vai englobar várias situações. Tem a ver com o sotaque, tem a ver com a região, tem a ver com quem se fala. Se a gente olhar direitinho, alguns grupos sociais, eles têm algumas palavras próprias daquele grupo. Então, vamos colocar, normalmente os advogados, por estar sempre envolvido com o âmbito do direito, então tem algumas palavras utilizadas apenas entre eles, não é que eles vão ter um entendimento sem problemas. Talvez se eles falassem daquela forma para outras pessoas, ia atrapalhar um pouquinho. Nós temos os médicos, então eles vão falar, médicos, enfermeiros, pessoal da área da saúde, né? Então eles vão falar muito em relação ao âmbito deles, né? Esses dias não, há algum tempo atrás aí, não muito tempo, a gente estava falando muito na minha casa, falar muito sobre profilaxia. Né? E profilaxia vai ser muito do mundo da parte da saúde, né? Que vai ser esse cuidado, essa prevenção, né? Medidas profiláticas, são medidas preventivas. Então não é comum você falar em profilaxia de uma forma geral, mas quando você se refere à saúde, profilaxia é algo comum, porque é do âmbito deles, é um linguajar deles. Isso também é variação linguística. Então nós temos várias formas de variação linguística. O assunto da gente hoje é variação linguística diatópica. Que variação é essa? É a variação de regiões diferentes. Então, quando eu coloquei o exemplo aqui de macaxeira e de mandioca e de aipim, é um exemplo clássico, um exemplo claro de variação diatópica. Então, você conhece aquele nome naquela região, você conhece por aquele nome. Aquela fruta laranja cravo, né, que a gente chama de laranja cravo, tirando os baguinhos assim, ela é conhecida por vários nomes diferentes. É um grande exemplo também de variação diatópica, porque a laranja cravo pode ser chamada de tangerina, pode ser chamada de mexerica, pode ser chamada de bergamota, é o nome mais estranho que eu acho, pode ser chamada de mimosa. Olha para isso, a mesma fruta, laranja cravo, mexerica, mimosa, bergamota e tangerina, né? Laranja cravo, tangerina, bergamota, mimosa. Foi isso? Acho que faltou um que eu disse, né? Bom, então esses nomes diferenciados, que vai depender da região que você more, não é isso? É um grande exemplo também de variação linguística diatópica. Algumas coisas nós chamamos, tem um vídeo bem interessante, na aula eu ia passar para vocês tranquilamente, mas aí você pode procurar variações linguísticas, né? Aí vocês vão encontrar uma série de vídeos. Tem um que fala sobre confeito. Há alguns lugares chamados de confeito, outros lugares chamados de queimado, outros lugares chamados de bala, né? Doce. Então esses nomes diferenciados, que vai mudar de região para região, ele vai ser chamado de variação linguística diatópica, porque ela vai ser referente ao lugar que você mora, à região que você mora. Professor, como é que as questões do Enem vão trabalhar em relação na hora da prova? Ele vai saber quer saber a diferença entre variação diatópica, diastrática e diafásica, que serão nossos próximos assuntos? Normalmente não. Normalmente o que é que ele faz? Pega uma questão, coloca a questão, bota o texto,
e é um texto, sei lá, da Bahia, né? Aí coloca um fragmento de um baiano falando, depois coloca um fragmento de um recifense falando, depois coloca um fragmento de um cearense, depois coloca um de um alagoano, às vezes os dois falando sobre a mesma coisa, mas cada um com o seu regionalismo, né? E aí ele pergunta qual vai ser o assunto ali que está sendo colocado em pauta, qual a principal ideia, mostrar a diversidade linguística nas diferentes partes do país, a ideia é mostrar o preconceito linguístico, então vai depender muito da questão. Quando eles pedem em relação à definição de variedade linguística, se vai ser diatópica, diafásica ou diastrática, o Enem é bonzinho em relação a isso, porque ele diz linguagem diatópica e fala um pouquinho que é diatópica, linguagem diafásica e fala um pouquinho que é diafásica. Então isso acaba sendo mais interessante, mais fácil, digamos assim, né? Porque uma questão antigamente, que não era uma questão típica do Enem, o que é que ela fazia? Ela só dava um exemplo lá de um texto, digamos, colocava uma pessoa discutindo sobre uma questão da mimosa, da bergamota, que é a laranja, e ele colocava a pessoa falando sem um entendimento, digamos assim, e daqui a pouco perguntava que linguagem era essa, que variação era essa, e você tinha que saber a variação só na cabeça, não ia dar a resposta lá. Já o Enem não, ele coloca a questão, ele dá a resposta, diz o porquê daquela resposta. A questão é fazer uma analogia, uma comparação da proposição A, B, C, D ou E com o texto que foi lá colocado. Essa é a grande sacada do Enem. Tá? Então, variação linguística é um assunto que eu acho bem interessante, porque a gente consegue dar muitos exemplos nossos, né, cotidianos. A aula de hoje é sobre variação linguística diatópica. O que é que vocês vão perceber na hora de fazer as questões? É que esse assunto eles vão misturar um pouquinho, porque dificilmente eles colocam um assunto que seja só variação diatópica e depois uma questão só variação diastrática ou só variação diafásica. Quando eles colocam sobre variação linguística e aí vai ter uma série de coisas, entenderam? Em relação a esse assunto, eu acho interessante, então nas próximas aulas nós vamos continuar o nosso assunto, lembrando, né? Essa parte de variação vai ser da interpretação textual 1, tá? Então a gente vai ver esse capítulo agora 8, 9 e 10, né? Diatópica e as outras variações, e vai seguir um pouquinho acompanhar com a textual 2. Lembra que a ordem vai ser essa sempre, né? Textual 1, textual 2, textual 1, textual 2, tá certo? Preste atenção à aula, anotem o que for preciso, tá? Em relação a gente vai ter o plantão de dúvidas, se eu não me engano, na terça-feira, a última aula, tá? E aí vocês na hora anotem as perguntas para a gente ajudar da melhor forma possível, tá? Estamos aqui torcendo por vocês e que vocês fiquem bem, se cuidem, trabalhem bem a cabeça mesmo, ocupem a mente para que a gente saia dessa da melhor forma. Belezinha? Valeu, abraço, até a próxima.